aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo e segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
paz. Bom dia, na paz do Senhor, meus irmãos, que estão todos acompanhando aí nesse domingo a Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Pegue seus materiais de estudo, a sua revista, a Bíblia, papel, caneta para fazer as suas anotações. Hoje o tema é sensacional. Fica preparado porque Deus tem algumas lições a nos ensinar através dessa revista tão preciosa, um tema tão maravilhoso que nós conseguiremos extrair algumas lições para colocarmos em prática na nossa caminhada cristã. Vamos iniciar com uma oração? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, por esse dia tão bendito, por conta da tua graça que tem nos envolvido, por conta da tua presença, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse momento em que estamos tendo a oportunidade de estudar um pouco mais, de nos aperfeiçoar um pouco mais nas suas sagradas escrituras. É isso, Senhor, que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema da nossa lição é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. É a lição de número 6. Caso você esteja acompanhando em casa, nós iremos conversar um pouco sobre a lição de número 6. O interessante, meus irmãos, é que quando a gente fala da história de Jó, é bem falado de 3 amigos que Jó tinha. 3 amigos que ele tinha. Se você já estudou a história de Jó, já estudou a revista que está em suas mãos, você já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre eles. E nós estaremos falando sobre um em específico nessa manhã, que é Elifaz. E uma coisa importante é que eu queria perguntar, e eu queria que você interagisse aí nos comentários. Qual é os outros 2 nomes dos amigos de Jó? O primeiro é Elifaz, que a gente já comentou aqui. E os outros 2? Deixa aí nos comentários para a gente saber e perceber um pouco mais da interação, se vocês já estão por dentro da história, né? Que a gente vem desenrolando, vem explicando aí ao longo do tempo, nessas 5 lições anteriores. Falamos sobre o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó. No domingo passado sobre o lamento de Jó, e hoje nós estaremos conversando sobre a teologia de Elifaz, que só os pecadores sofrem. Meus irmãos, para isso, vamos fazer a leitura em classe, que está no livro de Jó, no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 8. Depois, nós iremos fazer mais 2 leituras. A outra está no capítulo de número 15 de Jó, e depois no capítulo de número 22. Você vai perceber que nós vamos caminhar pelo livro de Jó. Então, a primeira leitura em classe, em Jó, no capítulo 4, você pode acompanhar aí na tela, que diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o seu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Agora vamos dar continuidade em Jó capítulo de número 15. Olha só o que diz aí. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse:
porventura, dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com as palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus? Vamos para a terceira leitura, que está em Jó, no capítulo 22. Está acompanhando? Temos o recurso na tela, onde você pode também acompanhar essa leitura bíblica. Mas é importante que você esteja com a sua lição, esteja com a sua Bíblia, para que possível faça as suas anotações aí, ok? Jó, capítulo de número 22, diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou, tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos? Ou, lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou, te repreende pelo temor que tem em ti? Ou, entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Muito bem, a leitura em classe é uma leitura, podemos dizer, um pouco extensa, né? São 3 recortes aí do livro de Jó, aonde a gente pode perceber respostas de Elifaz. E aí, dentro dessas respostas, é aonde vai ser trabalhado essa teologia que vamos conversar um pouco nesta manhã. Agora vamos para o texto áureo, meu irmão. O texto áureo é aquele texto de destaque aí da lição, né, que está em Jó, no capítulo de número 4, no verso de número 7 e o verso de número 8, que diz assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Olha só. Agora a verdade prática fala assim, olha, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Muito bem. E o ponto central e você anote isso aí, grave isso em sua mente, para o andamento dessa lição, porque o ponto central não só os pecadores sofrem, ok? Muito bem, meus irmãos, olha só que interessante. Nessa lição a gente vai estudar, como já foi conversado, o discurso de Elifaz. E ele é o primeiro amigo de Jó a expor, né, a sua concepção, aquilo que ele tinha como teologia prática, aquilo que ele entendia acerca da situação em que Jó se encontrava. Quando nós vamos falar sobre a questão de teologia, teologia significa o estudo que se ocupa de Deus, ou estudo da natureza de Deus e de seus atributos. Então, quando a gente vê teologia, é o estudo acerca de Deus, é o estudo sobre os atributos de Deus, e isso é de uma forma resumida, e aí a gente já consegue entender. Então, pense aqui, teologia é o estudo acerca de Deus, ou sobre os atributos de Deus. Então, qual que é a teologia de Elifaz? Né? Qual que é o estudo que Elifaz tinha acerca de Deus? Qual que era a concepção, a percepção que ele tinha da teologia? Olha que interessante. Muitas pessoas acreditam que teologia é algo novo, mas a gente vai perceber ao longo da história que a teologia ela sempre foi utilizada, não com tantos termos como a gente tem hoje, mas ela sempre foi aplicada no dia a dia. E isso nós precisamos entender. E quando a gente vai olhar para a resposta, o argumento de Elifaz, nós vamos perceber aí na introdução a justiça retributiva. É certo. Ou seja, só os pecadores sofrem, e os justos não passará por reveses. Esta é a concepção de Elifaz. Olha, só os pecadores sofrem. Os justos não passam por nenhum tipo de dificuldade. Os justos não passam por nenhum tipo de revés.
Era essa a ideia da teologia de Elifaz. Mas a gente vai começar a caminhar um pouco mais, iremos perceber qual que é as respostas de Jó também a cada argumento, né? A lição ela traz como acusação, mas a cada argumento de Elifaz. É um diálogo, é uma conversa que acontece ali. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Vamos lá, meus irmãos, para o tópico de número 1, que fala os pecadores no contexto da justiça retributiva. Por quê? Algo importante nessa lição é que o argumento de Elifaz, da sua teologia, ele é especificado em 3 eixos, em 3 caminhos aí. O primeiro é esse, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Qual que é a ideia, meus irmãos? No tópico 1, você vai ver que está escrito assim, ó, a lei da semeadura e da colheita. Quem nunca ouviu falar aí da lei da semeadura? Quem nunca? Já ouviu? Se você já ouviu falar da lei da semeadura, coloque nos comentários aí. Já ouvi, conheço, não conheço, é a primeira vez que vou ouvir falar sobre isso. Compartilhe a sua opinião aí nos comentários aí. Olha só, ele vai em direção a Jó com uma defesa do pensamento teológico no sentido tradicional. Os pecadores somente são os que sofrem. Então, ele afirma de uma forma totalmente convencida da lei de causa e efeito. Então, quando a gente vai olhar isso aqui, é um princípio da ortodoxia teológica, que não pode ser contraditado. O interessante é que isso que ele vai falando, a questão da lei da semeadura, no tópico de número 2 ainda, fala assim, ó, o homem colhe o que plantou. Quando nós vemos isso, olha o que está em Jó, no capítulo 4, verso 8, que nós lemos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Qual que é o argumento que ele faz nesse momento? Ele está dizendo assim, olha, todo aquele que faz algo mal, vai receber o mal como recompensa. Todo aquele que faz algo errado, vai receber uma justiça retributiva nesse sentido de semeadura, ou seja, o homem colhe o que planta. É esse o argumento aí para Elifaz. E o interessante é que ele defende que se Jó estava sofrendo, era porque ele havia pecado. Muitas vezes nós vamos perceber isso, e também até nos textos bíblicos. Por exemplo, aquela história quando encontram Jesus e perguntam, olha Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? Esta é um pensamento que existia há muito tempo. Essa questão de que os pecadores sofrem. Se a pessoa ela está com uma enfermidade, é porque ela pecou. Se ela está doente ou totalmente debilitada, é porque pecou. Então, essa teologia e essa argumentação de Elifaz para Jó. Agora, imagine, se coloque na situação de Jó, com a situação toda complicada, família morta, os bens todos destruídos, está ali agora com chagas, está doente, está numa situação complicada, e se aproxima o seu amigo e ele vem com essas acusações, né? Essas argumentações a respeito da vida de Jó. E isso, meus irmãos, é para a gente refletir, porque até hoje, independente do que nós estamos fazendo ou vivendo, sempre vai ter um Elifaz aí próximo de nós. Sempre vai ter alguém para querer argumentar em cima de algumas situações. E o interessante é que em Salmo, no capítulo 1, olha o que diz aí. Salmo capítulo 1 e no verso de número 6, está escrito dessa forma, olha só. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, a Bíblia, ela mostra esse princípio, mas não podemos fazer acusações precipitadas
quando alguém passa por momentos delicados da vida. E é isso que eu disse, muitas vezes aparece um ou outro Elifaz aí, para fazer algumas acusações precipitadas. É por isso, meus irmãos, que precisamos tomar muito cuidado na forma que vamos aconselhar, na forma que vamos conversar, na forma que nós estamos tratando com situações em que o nosso próximo está vivendo de uma forma totalmente delicada. É por isso, esse é o cuidado. A Bíblia, sim, ela mostra esse princípio, mas nós precisamos tomar cuidado para não nos precipitarmos. Muito bem, olha o que diz no subtópico de número 3, falando a queixa de Jó. Olha só, a gente vê a argumentação de Elifaz, e agora Jó, ele vem respondendo. E Jó diz assim, isso é em Jó, no capítulo de número 6, e o verso de número 1 ao 13, depois você pode ler em casa, tá? Mas você deixa aí como anotação. Do capítulo 6, do verso 1 ao 13, é a forma que Jó está respondendo, justificando a sua fala. Então, ele acaba se queixando da sua atual situação. Então, do verso 1 do capítulo 6 ao 13, é muito importante que você leia com tempo, leia com calma o que está escrito aqui. Tudo isso nos ajuda a refletir mais, porque aqui está o que o patriarca não aceita. Ele não aceita esse argumento de Elifaz, pois ele sente-se alienado de Deus. Olha aí no verso 1 ao 7. Depois, ele fala de si mesmo, e depois de seus amigos. Depois, na continuação do verso 14 ao 23. Então, quando nós olhamos esse capítulo de número 6, nós vemos aí o argumento de Jó para a teologia de Elifaz, nesse primeiro ponto aí, de que os pecadores no contexto da justiça retributiva. E Jó era justo, e ele não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. É essa a primícia. Então, não querendo explicações aí, Jó ele tem uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. A queixa de Jó não é uma blasfêmia contra Deus, é uma conversa, é um desabafo, é ali um relacionamento. Nós percebemos aí no início da lição, quando nós fomos falar, na verdade prática da lição, fala que Deus, mesmo sendo um Deus transcendente, ele quer e procura ter um relacionamento com o ser terreno, com o ser humano. Ele quer ter um relacionamento. E esta conversa de Jó, essa sinceridade de Jó, nos versos que a gente lê do capítulo número 6, nada mais é do que um relacionamento direto com o Criador. E isso, meus irmãos, nos mostra que no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Jó. Olha que interessante, meus irmãos. É isso que o subtópico de número 3 vai nos mostrar. Muitas vezes a gente quer esbravejar, muitas vezes a gente quer gritar, muitas vezes a gente quer dar o troco, como se diz por aí. Tem pessoas que falam assim, olha, eu sou crente, mas o meu sangue não. Eu sou crente, mas o meu braço não. E em momentos delicados assim, quando houve argumentações precipitadas, algumas pessoas tendem a pensar que tem que resolver no braço, que tem que resolver na braveza. Mas olha só o exemplo que Jó nos dá, que no momento da dor, mesmo que tenha pessoas dizendo coisas precipitadas, a melhor coisa a se fazer, a melhor coisa é nos dirigirmos a Deus pessoalmente, no relacionamento com o nosso Deus. E a pergunta que fica, meus irmãos, é: como que está o nosso relacionamento com Deus? Quem nós temos procurado no momento de dor? Para quem nós temos nos dirigido em momentos de revés, em momentos de tempestade? Para quem nós temos nos direcionado? E a lição vai mostrar e nos ensinar para que venhamos aprender com Jó, que em momentos de dor
precisamos nos dirigir diretamente a Deus. Olha só, a síntese do tópico primeiro, isso mesmo, já estamos finalizando o primeiro tópico, diz assim: Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Ele fala, olha, isso pode ser um princípio aplicado a muitas pessoas, mas na minha situação não é isso que está acontecendo. É essa a argumentação de Jó. Até aí tudo bem, meus irmãos? Vamos caminhar? Tópico de número 2. Olha o tópico de número 2, o que está dizendo aí? Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aqui, meus irmãos, é o segundo eixo, a segunda argumentação aí de Elifaz. Olha que interessante. No subtópico primeiro aí, do tópico de número 2, fala assim, a ortodoxia engessada. E aí diz assim, olha só, em seu discurso, Jó, capítulo 15, verso 1 ao 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Olha, então, aquela primeira argumentação de Elifaz é respondida por Jó. E essa resposta de Jó, do capítulo de número 6, ele acaba entendendo que essas palavras de Jó, elas são uma ameaça. Elas são uma ameaça ao dogma religioso. E quando nós vamos ver isso, a gente percebe. Se Jó estivesse certo, esse é o pensamento aí de Elifaz. A religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então ele já comenta assim, olha, Jó, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque as suas palavras, Jó, são uma ameaça. As suas palavras aí são palavras meio que jogadas ao vento. Porque se você estiver certo, Jó, tudo aquilo que nós aprendemos sobre prosperidade dos bons e sofrimento dos maus está errado. Como que vai ficar essa situação? Era essa a argumentação agora de Elifaz. E é por isso que o comentarista, bem no início da lição, ele começa a falar no sentido de acusação. Porque a partir do momento quando Elifaz chega, ele acusa, mas ele se argumenta. Jó responde e ele vem novamente, de uma forma veemente para falar com Jó. É por isso, meus irmãos, que no tópico de número 2 aí, diz assim, uma ameaça à tradição religiosa. Era essa a argumentação que Elifaz estava querendo passar. Olha, todas essas palavras que Jó está respondendo para mim é uma ameaça aí à nossa tradição. É uma ameaça. E aí a gente vai perceber que a partir do verso 7 do capítulo de número 15, ele apela para a tradição religiosa como uma forma de validar o seu argumento. E olha só, Jó, capítulo de número 15, o verso 9 e 10. Olha o que diz aí. Isso aqui, meu irmão, é Elifaz falando para Jó. E ele diz, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do o teu pai. Olha, aqui, meus irmãos, ele apela pela tradição. E ele fala, Jó, você está falando alguma coisa aí e você acha que a gente não sabe? Você está argumentando e você acha que a gente não entende? Olha, Jó, tem pessoas muito mais tradicionais que você. A tradição já vem há muito tempo. E você está querendo movimentar isso aí? E você está querendo acabar com a tradição? Não é assim que funciona, Jó. Mas aí, meus irmãos, olha que interessante a resposta de Jó. No tópico de número 3, é dito assim, um defensor celeste. Mas aí a gente vai ver a argumentação, a defesa de Jó, do capítulo 16 e do capítulo 17. E o interessante é que quando Jó responde, meus irmãos, ele responde ironicamente.
Ele responde contrapondo o que Elifaz estava esperando em um momento como aquele. Porque ele vem falando sobre a tradição, sobre os seus antepassados, e aí Jó responde de uma forma irônica. E o que acontece, Jó, ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se mais na terra, ficava firme mais na tradição. Só que a fé de Jó, ela impulsiona ele, projeta ele, encaminha ele à procura de quem possa defendê-lo. Olha, meus irmãos, quando olhamos isso, nós vamos perceber que Jó, ele vai se expressando em uma linguagem poética. Mas a mensagem de Jó é uma mensagem profética. Olha só, meus irmãos, o que diz em 1 João, no capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 7. Diz assim: seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Olha só, Jó, ele está querendo mostrar que tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que estava havendo naquela conversa, era importante? Sim, era muito importante. Mas Elifaz estava muito preso na terra. Elifaz estava com muita argumentação terrena. Elifaz estava muito preso à tradição. Mas quando nós olhamos para Jó, a argumentação de Jó no capítulo 16, 17, é a busca que Jó tem pela fé no alto. A busca que Jó tem pela fé no Senhor. A busca que Jó tem em alguém que possa defendê-lo, que não está aqui na terra, que não está com os argumentos terrenos. Jó, com a sua fé, ele acaba se projetando para o alto, para o defensor celeste, para o Senhor. E isso Jó faz, ele contrapondo de uma maneira totalmente poética, irônica, mas totalmente profética. E isso é o que mostra a diferença de Jó, a diferença no seu argumento. Isso é muito importante, porque diante do discurso de Elifaz, esse segundo discurso, é aí que entra o resumo desse tópico, porque nesse segundo discurso, nessa segunda acusação de Elifaz, a síntese do tópico 2 é que mesmo diante de tudo isso, Jó, ele reclama, sim, mas não blasfema contra Deus. Que coisa linda de se aprender com Jó. Jó, ele reclama, mas ele não blasfema contra Deus. Isso é um ponto muito importante aí, que a gente vai contextualizando em cima desse livro de Jó. Que livro maravilhoso, que tem lições preciosíssimas para a nossa vida. Olha que coisa interessante. Tudo isso, meus irmãos, é para nos mostrar que em momentos de dificuldade, em momentos de labuta, em momentos de suor, em momentos que pessoas possam vir de forma precipitada te acusar, o importante é a gente procurar um defensor celeste, um defensor do alto, um defensor que está em cima. Quem é esse defensor? Você já sabe? Coloque nos comentários aí, para que a gente possa reforçar essa máxima. O nosso defensor celeste, quem é? Você pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos? Deus, ele é o nosso defensor celeste. E é para ele que Jó apela. É para ele que Jó se argumenta. Jó, ele reclama, mas ele não reclama para Elifaz. Olha que coisa linda. Jó, ele reclama para Deus. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia fala assim, olha, Jesus ensinando. Quando você for orar, entra no teu quarto e você faz o quê? Chama as pessoas que estão te acusando? Não.
Chama todo mundo que você conhece? Não. A Bíblia fala assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e pede a Deus, converse com Deus, clame a Deus. E o teu Pai em secreto que te ouve, não, que te vê. Olha que coisa linda. Por quê? Porque mesmo que você esteja passando situações delicadas, difíceis, complicadas, você pode entrar no teu quarto. Ô glória, você pode entrar no teu quarto, você pode trancar a porta e você pode desabafar com Deus, pode reclamar com Deus, porque no secreto Ele te vê. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. É isso, meus irmãos, que precisamos aprender com Jó. Que Jó é uma pessoa em que, mesmo passando pelas suas dificuldades e intempéries, mesmo sendo acusado de forma precipitada, Jó, ele vai reclamar com a pessoa certa. Jó, ele vai conversar com a pessoa certa. Jó vai depositar a sua defesa e confiança na pessoa certa, em um defensor que é do céu. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós somos seres humanos e queremos resolver na conversa, queremos resolver na discussão, às vezes queremos resolver de forma bruta, ríspida, mas quando nós vamos olhar para o Jó, mesmo na situação complicadíssima, ele vai em direção a Deus. E é isso que nós precisamos extrair dessa lição maravilhosa: buscarmos a Deus em tempo de crise, buscarmos a Deus em tempo de lamento, buscarmos a Deus em momentos que estamos enfrentando aí no nosso dia a dia e podemos passar por situações adversas. Busque a Deus, se aproxime de Deus, tenha um relacionamento com Deus. É isso que Jó vai nos ensinar. Que coisa linda. Meus irmãos, olha só, a gente podia ficar a manhã inteira aqui conversando, né? A manhã inteira batendo um papo aqui e aprendendo sobre a teologia de Elifaz. Mas a lição, nós já estamos chegando no tópico de número 3. Olha só, a gente já viu o tópico de número 1, a gente já viu a argumentação no tópico de número 2, e aí vem o terceiro eixo aí da fala de Elifaz. Então Elifaz, meus irmãos, vocês vão perceber aí na revista, que ele começa, a primeira argumentação dele é no sentido de que os pecadores, no contexto da justiça retributiva. É esse o primeiro pensamento e acusação de Elifaz. O segundo é os pecadores no contexto da tradição religiosa, tá? E agora a gente vai para o terceiro tópico, que é os pecadores diante de um Deus infinito. Olha só, quando nós vamos ver isso, olha só, no seu terceiro discurso, isso aí no tópico 1º do capítulo de número 3, ele apela para a transcendência divina. Ele apela para a transcendência divina, mas para atacar Jó. Para atacar Jó, que coisa! Ele apela para a transcendência de Deus para atacar Jó. Isso aí já no capítulo de número 22. Então a gente vai percebendo que os 3 argumentos estão na leitura bíblica em classe que fizemos, do capítulo de número 4, do capítulo de número 5 e agora no capítulo de número 22. Foram capítulos aonde Elifaz expõe a sua argumentação. E olha só, para Elifaz, meus irmãos, nesse terceiro ponto aqui, nessa terceira acusação, Deus era grande e não poderia se envolver com questões humanas, principalmente nas do pecador Jó. Elifaz argumenta, olha, Deus é tão grande, mas tão grande, Deus é tão transcendente, que ele nem se preocupa com isso aí que você está passando, não. Esse era o argumento que o amigo de Jó fala para ele. Olha, Jó, você acha que Deus está te vendo? Você acha? Não, Deus é muito grande. Deus é transcendente. Ele não está nem se preocupando, se importando com isso. É por isso que a gente vai olhar
de uma forma mais minuciosa, a teologia de Elifaz, ela acaba destacando um Deus transcendente, porém distante. É por isso que quando a gente vai olhar aí o ponto central da lição, a verdade prática, a gente vai olhando essas questões que o comentarista nos trouxe, é para nos mostrar que Deus ele quer ter um relacionamento. Deus é transcendente? Sim. Deus é grande? Com certeza. Infinito? Nem se fala. Mas mesmo na sua grandeza, mesmo na sua transcendência, mesmo na sua infinitude, mesmo em sua toda complexidade que a mente humana não consegue alcançar, aleluia, você vai dar um glória aí na sua casa, mesmo depois de tudo isso, Deus ainda quer ter um relacionamento comigo e com você. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. É isso que Jó está querendo nos ensinar. Mas para Elifaz, as coisas não funcionam dessa maneira. E olha só, meus irmãos, no capítulo de número 22 de Jó, abre aí, capítulo de número 22, se você está com a Bíblia. Se não, pegue, corre lá, pega a sua Bíblia aí, para a gente fazer a nossa leitura juntos aqui. Jó, capítulo número 22, e o verso de número 12. Olha o que Elifaz está dizendo. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevada estão. Quando nós olhamos esse argumento, é que Elifaz ele está destacando um Deus poderoso, grandioso, um Deus grande, que ele fala que ele não está nas alturas do céu, que é um Deus aí, que quando a gente olha para as estrelas, a gente vê quão elevado ele está, quão alto ele está, mas tudo isso, Elifaz está querendo mostrar um Deus distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que ele criou. Então, para Elifaz, não adiantava Jó chorar, não adiantava Jó reclamar, ele precisava se arrepender. Meus irmãos, aqui Elifaz chega num ponto que ele está totalmente ensandecido, ele está bravo com Jó, porque quando ele argumentou com Jó, a questão da tradição, a questão das gerações passadas, de pessoas que tinham sabedoria mais que ele, apelando para a tradição, Jó responde de uma forma irônica, Jó responde de uma forma poética, mas totalmente profética, procurando dizer para Elifaz que o seu defensor estava em cima, que o seu defensor era um defensor celeste, era de Deus. Mas aí Elifaz vai responder, olha, você está procurando um defensor lá em cima? Ele é grande, ele é alto, ele é maravilhoso, mas ele nem se preocupa com as coisas que acontecem aqui na terra, não. Ele está indiferente. Então, Jó, não adianta você reclamar, não. No capítulo 6 a gente vê Jó reclamando. A gente vê Jó falando, Jó se esbravejando. E Elifaz fica olhando tudo aquilo e fala, Jó, pode chorar, pode chorar. Pode reclamar, Jó, não vai adiantar nada. O que você precisa é se arrepender. É isso que você precisa, Jó, para resolver seu problema, porque você está em pecado. Tudo isso está acontecendo com você é porque você é um pecador. Então você tem que se arrepender, Jó. Não adianta chorar, reclamar, orar, buscar, não adianta, pode parar. Era esse o pensamento de Elifaz. Olha só, meus irmãos, como a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se precipitar nas nossas argumentações, para a gente não se precipitar com acusações, isso é muito sério. E aí, meus irmãos, olha que interessante que quando a gente vê tudo isso, a gente vê Elifaz falando sobre o estado de sofrimento de Jó, é porque ele tinha pecado, e por isso Deus o havia abandonado, olha que situação complicada. Elifaz estava dizendo, olha, você pecou, você errou, é por isso que você está assim, e você está assim porque Deus te abandonou. Que situação, que palavra para alguém que está sofrendo.
Que acusação para alguém que está sofrendo. Que palavra forte para alguém que está passando por momentos de luto, de tristeza, de dificuldade na vida. Deus te abandonou. E é isso que ele vai dizendo. Não adianta reclamar, não adianta chorar, você precisa se arrepender. Era esse o argumento que ele faz. Mas, meus irmãos, não para por aí, não acaba a conversa aí não. Olha só, meus irmãos, o que Jó vai começar a argumentar. Jó, ele vai responder a Elifaz, do capítulo 23, do verso 1, até o capítulo de número 24 e o verso 25. Jó, ele vai argumentar. Ele, aqui no capítulo 23, aqui está dizendo assim: Jó desejava apresentar-te perante a Deus e confia na misericórdia de Deus. No capítulo 24, Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nessa vida. E depois, nas argumentações aqui, é que Jó está consciente que o Deus, mesmo sendo grande, mesmo sendo transcendente, ele caminha com os homens. Como isso? Lê aí comigo, Jó, capítulo de número 23, e o verso número 10. Pega sua Bíblia. Se você não pegou sua Bíblia, EBD sem Bíblia não é EBD não, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí. Jó, capítulo de número 23 e o verso de número 10. Olha só o que Jó contra-argumenta. Não é bem um argumento que ele faz, mas ele contra-argumenta agora dizendo assim, ó: mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como o ouro. Olha só, meus irmãos. E aí no verso número 11: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha só, quando a gente vai olhando aqui, a gente vai perceber que nessa argumentação de Jó, ela é direcionada principalmente para os seus amigos. Mas além disso, é também a Deus. E quando a gente vai perceber, tanto no capítulo 23, 24, tem uma conversa que Jó parece que tem consigo mesmo. Parece que olha só, uma resposta tripla de Jó. A primeira, para os seus amigos. A segunda, para Deus. E a terceira, para si mesmo. Aquele momento de introspecção. Aquele momento que ele está refletindo sobre o seu ser, sobre o sentido da vida, sobre tudo aquilo que ele está caminhando. E a gente vai perceber como que Jó é uma pessoa que ele começa a ficar mais seguro, mais consciente. Olha só, no ponto número 2, você pode ver aí no slide aí, está escrito assim, olha, Deus caminha com os homens, mas fala assim, ó, Jó passa a ficar cada vez mais seguro. E o que mais? E consciente. Não apenas de seu caminhar com Deus, olha só, meus irmãos, mas do caminhar de Deus com ele. Que coisa linda, né? Olha só, vamos abrir a nossa Bíblia aí, meus irmãos, em Mateus, no capítulo de número 28. Corre aí. Vamos lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo de número 28. O verso de número 20, e a parte B, que diz assim: e eis que estou convosco. Quem está dizendo é Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Deus, ele caminha com os homens, e Jó entendeu isso, que não era apenas o seu caminhar com Deus, mas Deus caminhando com ele mesmo em meio ao sofrimento. Tem um hino da harpa cristã que fala: se Cristo comigo vai, eu irei.
Cristo, ele quer caminhar conosco. Ele caminha conosco. Mesmo em momentos de dificuldade, ele não te abandonou. Mesmo em momentos de luta, ele não desistiu de você. E é isso que nós precisamos aprender com Jó. Mesmo na sua caminhada com Deus, ele teve a consciência e aprendeu e teve mais confiança no caminhar de Deus com ele. É por isso que em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Sendo o Altíssimo transcendente, ele envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Deus, ele procura estar envolvido, procura estar tendo um relacionamento, procura estar cada vez mais próximo. É por isso, meus irmãos, que quando Adão, ele peca, Eva peca, eles procuram se esconder. Deus vai ao jardim e procura a ter um relacionamento, uma aproximação. Adão, onde está Adão? Eva, onde está? A ideia é que Deus, ele quer estar se relacionando, caminhando conosco, andando conosco. E isso é o que precisamos aprender com Jó. Podemos ser acusados? Sim. Podemos ser desrespeitados? Muitas vezes vai acontecer. Podemos ser caluniados? Também pode acontecer. Assim como as argumentações e acusações de ele faz para Jó. Mas o que tem de bom para aproveitarmos de Jó é que mesmo com tudo, ele ia falar com Deus. Mesmo com tudo, ele esbravejava, conversava com Deus. Mesmo com todas as situações contrárias e adversas e seus amigos o acusando, Jó, ele se direciona para se firmar e se aproximar, se apegando em Deus. E é isso a lição que precisamos aprender, que o que importa é como estamos entendendo Deus trabalhar nesse processo de adversidade. As adversidades, os problemas, as situações vão acontecer, mas qual que é o ensinamento? Qual que é a lição que estamos extraindo de situações assim? Jó reclamou com Deus, conversou com Deus, desabafou com Deus, se afirmou a sua fé em Deus e ele começou a ter a convicção de que mesmo ele caminhando com Deus, ele tinha certeza que Deus caminhava com ele. Que coisa maravilhosa. Você tem essa certeza, meu irmão, que Deus caminha contigo? Glória a Deus. Agora, meus irmãos, olha, vamos lá para a síntese do tópico de número 3. A síntese do tópico de número 3. Que é dita o seguinte: enquanto para Elifaz Deus não se importava com os problemas, com as situações diversas humanas, para Jó ele caminhava com os homens. Olha o pensamento diferenciado. Enquanto alguns estão falando que Deus te abandonou, você tem que estar pensando como? Não, Deus está caminhando comigo. Enquanto alguns estão falando que Deus desprezou, você está falando, não, ele está do meu lado. Você tem que dizer assim como Jó: olha, nas pisadas do meu mestre, eu estou me firmando. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Não vou desviar. Vou continuar caminhando, porque ele está comigo. Vou continuar caminhando, porque ele está ao meu lado. Eu vou continuar. Enquanto tem pessoa achando que Deus abandonou, que Deus parou, que Deus desistiu, que Deus não se importa com você, continue caminhando, porque Deus caminha contigo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Agora, meus irmãos, a gente chega aí na parte da conclusão. Tá tão bom, mas chega um momento que não tem como. A gente tem que ir para o final, né? Que lição maravilhosa, que ensinamento nós temos aqui nessa lição de número 6.
E quando olhamos isso, olha o resumo. A gente estudou aqui, meus irmãos, o pensamento de um dos amigos de Jó, que esse é Elifaz. E a argumentação dele era que só os maus sofriam, só os maus padeciam, só os maus enfrentavam os reveses da vida. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. Olha só. E isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Essa era a argumentação, era a acusação de Elifaz. Você entendeu isso, meu irmão, até esse ponto? Muito bem. Só que o interessante é que Jó contra-argumentou e defendeu a sua integridade e a sua comunhão com Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meu irmão, se você tem a consciência plena da sua integridade, se você tem a sua consciência da sua comunhão com Deus, fique tranquilo, fique em paz, descansa em Deus. Ele está caminhando com você. Se você continua trilhando o seu caminho, como Jó disse no capítulo 23, e no verso de número 10, que Deus sabe o caminho, continue, porque Ele sabe. No verso de número 11 do capítulo 23, Jó fala que nessas pisadas, de quem? De Deus, eu firmei os meus pés e guardei o seu caminho. Se você sabe que está no caminho certo, se você sabe que está na comunhão com Deus, integridade com Deus, na sua vida devocional com Deus, não dê ouvidos a essas palavras que vêm para argumentar dizendo que Deus te abandonou porque você está sofrendo, que Deus te abandonou porque você está na luta, que Deus te abandonou porque você está na prova. Não! Deus caminha contigo, Deus está caminhando com você. Glória a Deus. Meus irmãos, neste momento nós estamos encerrando essa lição. Depois você pode dar continuidade nessa lição, fazendo uma reflexão dos pontos aí principais. No final da sua lição, na última página, tem aí a questão para reflexão. Tem 5 pontos aí que você pode refletir e entender um pouco mais sobre essa lição. É muito importante que nós venhamos entender que mesmo nas adversidades Deus caminha conosco. Mesmo em problemas e lutas da vida, Deus continua caminhando com você. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa lição tão rica, por essa lição tão maravilhosa, os princípios bíblicos que foram extraídos desta lição. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo a ter mais comunhão contigo através da vida de Jó. Estamos procurando aprender mais a ter integridade através da história da vida de Jó. Estamos aprendendo, Senhor, como devemos nos portar, como devemos falar, como devemos contra-argumentar, como devemos, Senhor, estar caminhando nos seus caminhos, seguindo as tuas pisadas, sabendo e tendo a consciência de que o Senhor caminha conosco. Nos ajuda, Senhor, a não blasfemar, nos ajuda, Senhor, mas sim conversar, ter um relacionamento, em momentos de adversidade, procurarmos a Ti, conversar contigo, a ajuda do alto. Tenha misericórdia da nossa vida e que possamos cada vez mais aplicar as lições que aprendemos aqui nesta manhã. Meus irmãos, que Deus vos abençoe e na próxima lição teremos algo maravilhoso preparado para você. Escola Bíblica Dominical é vida. Escola Bíblica Dominical é nutrição para a nossa alma. Deus abençoe e até a próxima. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com